que fazer se você precisar melhorar o sinal da prestadora, o sinal de cobertura? Então você está com problema, você tem uma área de sombra, você está precisando melhorar o serviço, já falou com a operadora e a operadora não conseguiu resolver. Então a gente precisa melhorar o sinal. Entenda que melhorar o sinal, ele precisa chegar pelo menos no mínimo. Algum sinal precisa estar chegando no lugar. E aí a gente consegue melhorar. Não tem sinal e eu vou criar um sinal lá. Aí a gente não tem como fazer isso. O que a gente consegue é melhorar. Então existem antenas externas que você capta o sinal da prestadora e você tem outro equipamento que ele amplifica e faz como se fosse um repetidor. Ele pega aquele sinal, ele chama aquele sinal, recebe e ele amplifica no ambiente que você quer, que é considerado um amplificador ou repetidor de celular, junto com a antena que capta esse sinal. Então esses equipamentos, não é apenas um, são alguns equipamentos, você tem a função de melhorar o sinal em um determinado lugar. Ele é mais utilizado, por exemplo, em zonas rurais, ou prédios, escritórios, galpões, em ambientes que realmente ou você tem uma área de sombra ou você tem muita dificuldade de sinal por algum outro motivo, mas na maioria dos casos é porque você tem uma área de sombra. E aí você consegue fazer dessa forma e ter um sinal de qualidade no ambiente. Esses equipamentos você precisa escolher por região e por prestadora. Existem várias frequências e que cada prestadora tem a sua em uma determinada região. Pode ser variável isso. Então você tem que primeiro identificar qual é a sua prestadora, que você vai querer ampliar o sinal, qual é a região. Falando com o fabricante, normalmente você consegue mais orientações. Então, dois fabricantes que eu conheço no Brasil, uma é a empresa chamada Aquário. A gente achava que era peixe, mas não é. É a parte de rede de telecom. Então, a empresa Aquário, você botar na pesquisa, você vai conseguir encontrar. E a empresa chamada Neger Telecom. Essas duas empresas que eu conheço, elas fazem a fabricação desses equipamentos e podem te auxiliar. E aí você consegue ter essa orientação sobre o equipamento específico para a sua região e que você precisa. Se é a operadora TIM, ou a Oi, ou a Claro, ou a Vivo, não importa. Mas cada um tem sua frequência de utilização. Então, o que importa é qual a frequência da prestadora na sua região. Independente de qual seja, você consegue um equipamento para poder atender essa necessidade. Então, escolha esse equipamento de preferência com apoio do fabricante. Porque aí você vai ter uma compra orientada. Você não vai, eu acho que é essa aqui, vou lá e compro. E aí você compra um equipamento que pode ser inutilizado porque você não vai conseguir fazer a configuração de acordo com a sua prestadora. Então tem que ter cuidado com isso. Em zona rural você tem muito mais facilidade de ver esses equipamentos porque é onde o pessoal precisa ter mais amplitude do sinal da prestadora. Um exemplo um caso que aconteceu comigo foi dentro da região metropolitana de uma cidade. Um cliente, ele tinha lá um escritório onde ele estava no 23º andar e ele precisava do sinal da prestadora e não conseguia, o sinal era muito fraco, tinha problemas. Foi conversar com a prestadora, mas não teve alternativa a ser feita. Então o gestor fez a contratação lá de um amplificador e um repetidor e melhorou o sinal dentro de cada andar que era necessário lá no cliente, ou seja, na empresa. Então isso pode ser feito até nas regiões metropolitanas, dependendo de cada caso. Como era um prédio, era alto, então existem os obstáculos que não são naturais, mas criados pelos homens. Então pode ter esses obstáculos, você pode ter área de sombra, mas tem formas de resolver. E não é tão caro. Eu aconselho você, se você precisar, fala com essas empresas que você consegue algumas informações e orientações e até a avaliação da parte de preço, principalmente para você ver essa questão e você utilizar o serviço de telecom.